Olá! Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 13, curtinho, dos versos 22 ao 30, 8 versículos. Para acabar essa temporada Casa Cheia da ECUSP. Pois é o último vídeo dessa temporada. É talvez a última reunião, é talvez o último cafezinho, pelo menos dessa temporada Casa Cheia da ECUSP em 2023. Olha isso. Mas tá tudo aí gravado, você pode rever, pode se expor novamente a todo esse texto, essa interpretação, às coisas que o Espírito Santo fez mexer aí dentro, que eu tenho certeza que mexeu, porque mexeu comigo. Então vamos lá, para um minuto, Lucas 13, do 22 ao 30, e a gente volta daqui a pouquinho. Lê aí na sua versão de Bíblia, no instrumento que você tem na mão, mas lê, para a gente encerrar aqui com chave de ouro. Voltando, Lucas 13, a partir do versículo 22, diz o seguinte: Jesus foi pelas cidades e povoados, ensinando ao longo do caminho na direção de Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, só alguns poucos serão salvos? Ele respondeu: esforcem-se para entrar pela porta estreita, pois muitos tentarão entrar, mas não conseguirão. Quando o dono da casa tiver trancado a porta, vai ser tarde demais. Vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abra a porta para nós. Mas ele responderá: não os conheço, nem sei de onde são. Então vocês dirão: não comemos e bebemos com o Senhor? E o Senhor nos ensinou em nossas ruas? E ele responderá: não os conheço, nem sei de onde são. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Haverá choro e ranger de dentes, pois verão Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus. Mas vocês serão lançados fora. E virão pessoas de toda parte, do leste e do oeste, do norte e do sul, para ocupar seus lugares à mesa do reino de Deus. E prestem atenção, alguns últimos serão primeiros, e alguns primeiros serão os últimos. Até aqui. Sim, claro que a percepção inicial desse texto é um soco no seu estômago. Eu confesso que eu não preparei isso. Durante toda essa temporada Casa Cheia, a escolha desses textos ela foi acontecendo. Ainda que eu tivesse selecionado dos 12 primeiros, uns 14, 15, troquei no meio do caminho. Mas esse texto de Lucas aqui, ele veio nos presentear. Se você está vendo esse vídeo aqui como primeiro, eu te incentivo você ir lá, procura lá a ECUSP, Igreja Evangélica Comunidade USP, no YouTube, no Temporada Casa Cheia, ou pede para alguém, vai atrás do vídeo 1 até agora, porque a gente foi fazendo uma caminhada para chegar até aqui. E não, hoje não vai ser fácil. Nunca foi, nem vai ser. Acho lindo que fala que Jesus foi pelas cidades e povoados, ensinando ao longo do caminho na direção de Jerusalém. E eu fiquei pensando se não foi isso que aconteceu com a gente, quando o pastor James, a Silvinha, o pastor Binho tiveram essa ideia da gente fazer mais uma temporada nas casas para permitir que Jesus fosse pelo caminho, pela zona sul de São Paulo, por Santos, Santo André, lá perto da Vila Madalena, sei lá mais aonde, em Cotia,
Pois é, em todos esses nossos encontros, Jesus foi indo pelo caminho. Foi entrando pelas esquinas, foi pela estrada do pau furado, foi pelas ruas, foi pelas avenidas, e ele foi indo. E ele foi indo te encontrar, e ele foi indo me encontrar, ensinando o tempo todo. Você sabe, eu não te ensinei nada, a gente está aqui lendo a Bíblia, se expondo à palavra de Deus, e coisas lindas estão acontecendo aqui, porque ele está te ensinando pelo caminho. E indo para onde? Pois é, fala aqui que ele estava indo na direção de Jerusalém. E você sabe qual é a Jerusalém para a qual a gente está indo? É a Jerusalém celestial, onde o noivo vai aparecer assim e vai te convidar para entrar na festa e logo depois vai fechar a porta. Esse primeiro versículo resume muito do que aconteceu nessa temporada Casa Cheia da ECUSP. Jesus foi indo pelo caminho e foi ensinando e nos apontando para Jerusalém celestial. Podia parar por aqui, mas tem mais, porque tem alerta para ser feito. Durante essa ida de Jesus pelas cidades e povoados ensinando, teve alguém que eu tenho certeza que no nosso meio, alguém também perguntou isso. Não sei se para um líder da ECUSP, para si mesmo, para um amigo, para o Espírito Santo, perguntou no verso 23, Senhor, só alguns poucos serão salvos? É razoável essa pergunta para mim e para você, porque a gente viu o tempo todo Jesus falando, muitos serão chamados, poucos escolhidos, haverá joio e trigo, haverá virgens prudentes e virgens negligentes, haverá servos maus e servos bons, vai ter gente que vai ficar pelo caminho. Isso não lembrando as orientações finais de Jesus que fala, entrem pela porta estreita, pois muitos vão entrar pela porta larga para o caminho que leva para a perdição. Então essa pergunta aqui que fizeram um dia para Jesus, e não tem problema nenhum você continuar fazendo ela hoje, se tem a sorte de fazer, se tem a possibilidade de fazer, ela é boa. Então, só alguns poucos serão salvos? Resposta de Jesus. Ele respondeu, esforcem-se para entrar pela porta estreita, pois muitos tentarão, mas não conseguirão. Jesus não está imaginando uma situação, Jesus não está dizendo assim, olha, eu acho que muitos vão tentar e não vão conseguir, tem uma possibilidade de muitos tentar e não conseguir. Não. Jesus é Deus, Jesus sabe de tudo e ele afirma, esforcem-se para entrar pela porta estreita, pois muitos tentarão, mas não conseguirão. Muitos estarão na festa, mas não entrarão nas bodas. Muitos estarão com a lamparina na mão, mas não terão azeite de reserva. Muitos estarão ouvindo, sendo expostos à palavra de Deus, mas cairão em solo rochoso, no meio de espinhos, e não conseguirão chegar no final. Isso aqui é uma certeza. Eu espero que não seja você. Eu não tenho medo nenhum, como alguém que olha para a palavra de Deus e tenta aqui compartilhá-la. Eu não tenho medo nenhum em você achar que eu estou colocando medo em você. Antes disso, eu não estou colocando medo nenhum, eu estou lendo a Bíblia para você. E eu tenho convicção minha, dentro da minha experiência de fé, que uma pessoa com medo não vai seguir Jesus por medo. Primeiro porque o amor lança fora todo medo. Mas como eu me livro desse texto que me traz medo? Reconhecendo a mensagem da cruz, reconhecendo o sacrifício que Jesus fez. Porque quando você fizer isso, em vez de você olhar para esse texto com medo
e tentar seguir Jesus por medo, coisa que você não vai conseguir, você vai cair em gratidão e seguir Jesus por amor. Então não tem problema nenhum em te botar medo. Não vai adiantar nada eu te colocar medo. Se você não se permitir ser convencido pelo Espírito Santo, você não vai seguir Jesus. É o que eu tenho para mim. Volta comigo. Jesus, no verso 25, continua e alerta, coisa que ele já fez para a gente. Quando o dono da casa vier e trancar a porta, já era. Vai ser tarde demais. Lembra que as virgens imprudentes voltaram e bateram a porta. Noivo, estamos aqui, fomos só buscar azeite. Foi tarde demais. Ele diz, vocês ficarão ao lado de fora, batendo e pedindo, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele responderá, não os conheço, nem sei de onde são. Você vai estar, você não, eu espero, mas tem gente que vai estar batendo a porta, Senhor, Senhor, fizemos coisas em teu nome, fizemos trabalho em seu nome, mas talvez você não fez a obra que Deus te deu para fazer. E qual é, Cristiano? Fazer o quê? Se nem o jovem rico que fazia tudo conseguiu a recompensa, então a gente já falou qual é a obra de Deus. É crer naquele que ele enviou. É crer em Jesus. E aí deixa tudo e o segue. Não é esforço seu. Na parábola dos trabalhadores na vinha, quem fez muito e trabalhou o dia todo, quem fez, entre aspas, pouco e trabalhou poucas horas, todos ganharam a mesma recompensa e foi a recompensa máxima. Não é sobre quanto você faz, é sobre quanto crê o seu coração. Jesus continua no 28, resultado para esse pessoal que estava no salão, estava na festa, talvez com a roupa errada, talvez não preparado, talvez desatento. Verso 28 diz, haverá choro e ranger de dentes, depois que vocês virem Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas. Onde? Sentados à mesa. E mais, vocês virão gente diversa, do leste, do oeste, do norte, do sul, das esquinas, das casas da Ecuspe, de dentro da igreja, de fora da igreja, dos becos, das estradas, de todos os lugares que virão e aceitarão o convite. Onde vai estar essa turma? Em torno da mesa. Daquele banquete, daquela festa de banquete que o proprietário, que o rei, eu nem sei mais quem era, que o dono da festa preparou. Primeiro chamou seus convidados, eles não quiseram, estavam muito distraídos com as coisas da vida. Depois ele chamou você. Mas quando me chamou, Cristiano? Quando te fez você ir para essa casa aí. Quando te colocou na frente desse vídeo, quando te botou do lado desse amigo bacana, quando colocou essa pessoa para te fazer você ouvir essas coisas do jeito mais impossível. Se você imaginasse, essa pessoa não ia estar aí do seu lado te falando todas essas coisas, mas o Espírito Santo colocou ela do seu lado para te abrir a mente, para você sentar à mesa e vir comer e vir celebrar com o dono da festa. E prestem atenção, alguns últimos serão os primeiros. E os primeiros podem ser que sejam os últimos. Eu termino esse último alerta aqui, indo lá para Romanos, capítulo 10. Aproveitando aí, talvez vai ser o último texto que eu vou ler. Vem comigo, Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10. Eu li a partir do verso 8, tem pouquinha coisa antes aqui. Verso 8 começa a dizer o seguinte: na verdade diz, a mensagem
está bem perto de ti, está em seus lábios e em seu coração. E essa é a mensagem, a mesma que anunciamos a respeito da fé. Se você, parentes, que está aí do outro lado, que está nessa casa, que está ouvindo essas coisas, se você declarar com a sua boca que Jesus é Senhor e crê em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Carimbado estará o seu passaporte. Você lembra da importância de pedir, de insistir, de ir atrás, de buscar o Espírito Santo? Porque é somente pelo Espírito que você consegue confessar que Jesus é Deus e crer que Deus o ressuscitou dos mortos. Você não consegue fazer isso do seu intelecto. Continua aqui no verso 10, pois é crendo de coração que você é declarado justo, e é declarando com a boca que você é salvo. Gente, não é fazendo coisa, não é escolhendo uma religião, não é indo para a igreja cantar musiquinha de olho fechado, não é fazendo boa obra, não é se permitindo Deus fazer milagres e olhando os milagres que Deus faz pela sua vida e achando que isso é grande coisa, isso é obra de Deus. O que você tem que fazer é crer no seu coração para ser declarado justo, crer na mensagem da cruz. E uma vez fazendo isso, declarar com a sua boca que Jesus é o Senhor, para que você seja salvo. Então, o aceitar o convite para a festa exige uma declaração da sua boca. Verso 11, como dizem as Escrituras, quem confiar nele jamais será envergonhado. Nesse sentido, não há diferença entre judeus e gentios, uma vez que ambos têm o mesmo Senhor, que abençoa generosamente todos que o invocam. Tem judeu, chamado por primeiro, tem gentil, chamado por último. Qual a recompensa dos dois? A mesma, a maior. Abençoado generosamente. Continua aqui, pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Verso 14 diz, mas como poderão invocá-lo se não crerem nele? E como crerão se jamais tiveram ouvido a seu respeito? E como ouvirão a seu respeito se ninguém lhes falar? E como alguém falará se não for enviado? E não foi isso que a temporada Casa Cheia da ECUSP se dispôs a fazer? Temporada Casa Cheia da ECUSP que chegou aí no seu coração, se dispôs a enviar alguém. Para quê? Para falar para você. Para quê? Para você ouvir. Para quê? Quem sabe? Para você crer. A gente cumpriu tudo que a gente tinha que cumprir. E vai ficar muito alegre se perceber pelo fruto da sua vida, pelos frutos de arrependimento que você carimbou seu passaporte. E isso não tem nada a ver com a religião que a gente segue. Melhor seria se a gente nem seguisse religião. Isso não tem nada a ver com a igreja que a gente vai, isso não tem nada a ver com o exterior que a gente exibe. Isso tem a ver com a Bíblia. E ele termina dizendo, como são belos os pés dos mensageiros que trazem as boas novas. Pois nem todos aceitam as boas novas, pois o profeta Isaías disse, Senhor, quem creu em nossa mensagem? Portanto, a fé vem pelo ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Com isso, de uma forma que, sei lá como, eu encerro a temporada Casa Cheia da ECUSP 2023. Não, a temporada Casa Cheia da ECUSP não tinha nada a ver com encher a igreja que a gente vai, com encher a sua casa, com encher você de amigos ou encher o grupo de WhatsApp que você participa.
ou as mídias sociais da ECUSP. Não, nada disso. Quando a gente botou no coração de fazer a temporada Casa Cheia da ECUSP nesse ano, a gente só tinha uma casa como objetivo. É a casa que Deus preparou para você desde a criação do mundo, que tem seu nome lá e que só falta você levantar a mão e dizer: essa casa é minha, eu quero ela para mim. Fazendo o quê? A obra do Senhor, crendo naquele que Ele enviou, crendo em Jesus Cristo, crendo com o coração, confessando com a boca, crendo que Jesus foi ressuscitado dos mortos para te dar vida eterna. Na boa, se eu pudesse agora dar uma única dica, fazer um único pedido, é agora do cristiano, não mais nem da Bíblia, aceita isso. Tá em dúvida? Volta para o vídeo 1 e chega até o 15. Até a próxima. Muito obrigado por tudo. Tchau, tchau.